Olá, concurseiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com os nossos alunos que foram aprovados em concursos públicos utilizando o nosso material. Hoje eu estou aqui com a Melisse, nossa aluna que foi aprovada para o cargo de advogada dos Correios na região metropolitana de São Paulo. A Melisse vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dela e a estratégia que ela adotou para alcançar esse feito. Melisse, muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado dar essa entrevista. E para começar, então, eu vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal, nos falando seu nome completo, sua idade, se não for nenhum problema para você, sua área de formação e reforça para a gente também onde você mora e o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Olá, Letícia. Olá, concurseiros e concurseiras. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, a depender do horário que estiverem assistindo. Meu nome é Melícia de Araújo Oliveira. Eu sou formada em Direito há 3 anos. Tenho 27 anos. Eu sou da Bahia, sou lá do interior da Bahia, moro em São Paulo há 8 anos, mais ou menos, e fui aprovada em terceiro lugar no cargo de advogada dos Correios daqui da região metropolitana de São Paulo, que é onde eu moro atualmente. E isso. Muito bom, Melisse. Esse foi o primeiro concurso? Você vem tentando outras Olha, oportunidades? da área jurídica é o primeiro, porque assim, eu vou confessar que eu sempre tive medo de prestar concursos que exigiam formação em direito, porque eu não me sentia preparada ainda. Mas eu sempre fiz outros concursos, provas também para mim nunca foi um problema. Assim, eu sempre fiz provas de acordo com a minha realidade e com a minha área ali no momento. Por exemplo, Enem, prova para estágio durante a faculdade, aí depois provas de prefeitura para conseguir cargos de ensino médio. Então, assim, provas para mim eu sempre fiz. Mas da área jurídica mesmo foi o primeiro, porque eu sempre tive medo, eu nunca me achava capaz de fazer sequer a prova para uma área jurídica, né? E esse foi o primeiro, assim, que eu decidi fazer. Mas eu já tinha uma bagagem de estudos grande antes. Eu estudava para tribunais há 2 anos, mais ou menos, desde que eu terminei a faculdade. Mas da área jurídica realmente foi o primeiro. Bom, o primeiro e já alcançou o terceiro lugar de um concurso que foi concorrido ainda, né, na região de São Paulo, que é onde costuma ter maior índice de Sim. inscritos. Mas, Melisse, conta pra gente, então, qual foi a estratégia que você adotou, sabendo desse seu medo, né? Você já vinha estudando para concursos públicos. Essa foi sua primeira aprovação, ou você já vinha de outras aprovações? Como era a sua rotina de estudos também? Olha, por eu fazer muitos concursos, eu fazia todos que aparecia aqui próximo da minha região. Em São Paulo, a gente sabe que é o estado que mais tem concursos, né? Assim, então eu fazia tudo, de prefeitura, principalmente da área de tribunais. O concurso que eu queria muito e que, inclusive, eu fui aprovada recentemente após a quarta tentativa, que é o de escrevente do TJ São Paulo. Então, esse era o meu foco inicial, porque eu via as pessoas contando que, em tese, seria um pouco mais simples, né, de passar, que é um cargo de ensino médio, que dá para passar no pós-edital. Então, desde a faculdade, me interessei muito por esse cargo. Então, eu estudava muito para o TJ São Paulo, escrevente, e não olhava ao redor, né, os outros concursos porque eu achava que eu ainda não tinha a capacidade de fazê-los. Então, eu estudava para tribunal, principalmente para o TJ São Paulo e outros, como TRF3, TRE São Paulo. Aí, ao final do ano de 2024, que foi o ano que eu realmente foquei muito, saiu a prova dos Correios. A minha antiga chefe do estágio, ela já foi advogada lá. Então, eu me lembrei que ela me contou, eu falei, ué, eu acho que dá para eu fazer essa prova e me interessei. E aí eu só emendei os estudos que eu já vinha fazendo. Eu aproveitei a bagagem que eu tinha. Então, eu já estudava as matérias básicas antes, que é constitucional, administrativo, português, essas matérias que tem em todos os concursos. Então, eu aproveitei, fiz muita questão, li todas as legislações específicas que tinha, assim, bem antes da prova, um mês mais ou menos antes, e fiz muita questão mesmo, porque já estava muito em cima, então tinha que fazer. E tinha a prova dissertativa também, que era o meu medo, assim, eu tinha muito medo de prova jurídica por conta disso, porque tinha a prova
dissertativa e geralmente era peça jurídica, né? Então, nesse dos Correios era redação. Então, eu já tinha um certo conforto ali para fazer redação. Eu não tinha medo de redação, porque eu tinha um histórico bom, assim, dos anteriores. E aí foi isso que me chamou a atenção, esse concurso. E o meu método foi questão, muita questão para esse concurso. Bom, você pegou esse edital dos Correios já na praça, então, né? Você acumulou a bagagem que Sim. você tinha, mas para ele especificamente já estava publicado. Sim, porque como é um concurso que demora muito a ter, ninguém fica estudando no pré-edital esperando, né? É um concurso que surge ali no meio do caminho, e aí você faz ali no meio do caminho, que eu acho que o último foi há mais de 10 anos. Isso. E Melisse, você sempre foi uma aluna destaque ou você reconhece que para concursos públicos você começou no mesmo nível dos iniciantes, começando, aprendendo do zero? Olha, agora você me pegou, hein? Porque, assim, desde a escola, eu sempre fui uma aluna muito estudiosa. As pessoas falavam que eu era inteligente, mas eu não acho. Eu acho eu era focada. Eu estudava bastante na escola, na faculdade, sempre as melhores notas. E eu achei que isso fosse me ajudar nos concursos também. Mas aí eu vi que era um pouquinho mais complicado, que não era só você estudar e que ia dar tudo certo, que você vai levar, às vezes, um tempinho a mais. Então, assim, o meu tempo, assim, de estudando, às vezes eu falo, quando sempre tem alguém que vai começar e que pergunta, né? Quanto tempo você estuda e tal? Quando eu falo, tem uns 2 anos, a pessoa fica assim, é muito tempo, assim. Se for comparar, eu achava, se for comparar com outras trajetórias, né? Mas eu achava que isso fosse me dar um pouquinho a mais, assim, para ter uma aprovação mais rápida, mas não. Aí eu vi que não tem nada a ver. Assim, você pode ter sido um aluno bom ou ruim na escola, na faculdade, mas o estudo para concurso você vai ter que fazer daquela forma direcionada, senão não vai dar certo, não adianta nada o que você foi antes. Exatamente. E Melisse, quanto tempo assim de estudo para esse concurso dos Correios você tinha diariamente, assim? Porque você conseguiu ter uma dedicação exclusiva ao edital ou se dividir entre rotina de trabalho e estudos? Você lembra a quantidade de horas líquidas que você tinha? Então, essa é uma questão bem complicada também para mim, porque eu sempre trabalhei, desde a faculdade, desde estudando para concurso, eu sempre trabalhei, eu nunca tive a opção de só estudar. Então, eu sempre optei por trabalho que seja de menos horas. Então, desde a minha faculdade até depois de formada, eu optei por ficar trabalhando como telefonista, que são 6 horas diárias, para eu poder ter mais tempo de estudar e fazer outras atividades da minha área. Então, trabalho ainda hoje até ser convocada como telefonista e estava fazendo também um estágio na Defensoria Pública de 6 horas, estágio de pós-graduação para eu ter, né, a prática ali jurídica e ficava muito corrido, porque das 12 horas diárias só de trabalho, fora de casa. Então, eu precisava dar um jeito de estudar. Não sabia como, mas eu precisava. Então, por eu não ter filhos, não ter família, eu ser sozinha, facilitava porque o tempo que eu não estava fora do trabalho, eu poderia fazer outras coisas. Então, eu deixei de fazer atividade física, não recomendo, dormia bem pouco e eu tentava estudar sempre antes das minhas atividades. Então, eu entrava no trabalho às 8, no estágio às 8. Eu acordava às 4, estudava das 4 às 7, acho que dá umas 3 horas em média, assim, diária, das 4 às 7, e depois disso eu ia me arrumar para ir trabalhar. E era isso. Chegava à noite, se desse tempo de ler uma coisinha, fazer uma questão, fazia, mas era só aquele tempinho ali de manhã, umas 3 horas aí em média. E também aproveitar qualquer tempinho livre, né? Tá almoçando, tá com o celular, faz questão. Tá no ônibus, ouve uma aula, ouve algum áudio, lê alguma lei. Foi isso que me ajudou bastante. Bom, você já deu uma boa palhinha das ferramentas que te acompanharam nessa jornada, né? Você é uma Sim, pessoa que fez bastante questões, utilizou também nossos PDFs, videoaulas, né? Quando a sim. audição era o único recurso que você tinha para estudar. Então, já fica inclusive a dica aí aos concurseiros que aqui no Estratégia a gente tem
ferramentas e materiais para todos os gostos, desde os mais auditivos, os mais visuais, os que gostam mais da questão prática, o estudo mais ativo, né, de fazer questões. Aqui nós temos um banco de questões com mais de 3 milhões de questões comentadas, além também do fórum de dúvidas. Você não se sente sozinho, porque os professores respondem seus questionamentos, as dúvidas que você tem, você pode encaminhar nos fóruns, que eles respondem a vocês. E Melisse, agora já aprovada, né, quais são seus planos? Você vai seguir no TJ, vai assumir Correios? Então, agora tem essas duas opções, né? O que me chamar primeiro, como estou em busca de um cargo, agora o que me chamar primeiro eu vou. Mas agora que eu fiz esse dos Correios para advogado mesmo, eu perdi o meu medo e eu vi que é possível você fazer provas um pouquinho mais complicadas e mais assim da área jurídica. Então eu decidi que agora eu vou fazer concurso só que exijam formação em direito. Mas o meu sonho mesmo é a defensoria pública. Eu quero ser defensora pública. Eu estou tentando começar a estudar, porque depois que você é aprovado, você fica naquela ansiedade de ser chamado todo dia, você fica olhando o diário. Então, é difícil a gente manter o foco quando a Sim, gente está aguardando uma nomeação. com certeza. Melisse, como foi que você conheceu a estratégia e por que que você escolheu nosso material? Então, o estratégia concursos, eu acho que todo concurseiro sabe, né? Porque existe. Todo mundo sabe que existe. A gente vê comentários em grupos de WhatsApp, em vários locais, assim, todo mundo sabe. Quem é concurseiro e não conhece, tá sendo concurseiro errado, porque não tem como. Então, assim, eu sempre estudei com os materiais que eu tinha e buscava YouTube, enfim. Mas depois que eu conheci o meu namorado, que ele também é concurseiro, ele tinha assinatura de estratégia. Ele tinha primeiro a assinatura comum e agora tem a jurídica. E eu fui conhecendo assim a plataforma através disso. Primeiro ele me emprestou um pouquinho, eu dei uma olhada nos materiais. E aí foi aí que eu vi, antes do estratégia, eu achava que eu só deveria estudar com videoaula, que eu só aprendia com videoaula. Aí eu comecei a ver os PDFs e eu vi que não, que dá para estudar com PDF, dá para você ler, ter uma leitura rápida com os PDFs. E aí depois eu conheci o Estratégia Questões. Inclusive, eu usei bastante a versão gratuita também. Inclusive, tem uma funcionalidade lá que eu queria pontuar, que são os cadernos prontos, que já tem para cada concurso. Eu usei muito isso para o concurso dos Correios. Os professores montam os cadernos com cada matéria. E questões anteriores ou questões inéditas para questões que não existiam antes. Por exemplo, legislação de ética e outras específicas. E eu usei bastante isso. E foi através disso que eu conheci, mas eu acho que todo mundo conhece. A gente só, às vezes não tem, às vezes há a condição econômica de comprar, mas todo mundo quer. Bom, Melisse, com diversas dicas práticas aqui aos concurseiros, eu queria então concluir nosso bate-papo agora com uma mensagem pessoal para quem também está sonhando com a aprovação. Olha, eu queria dizer para todo mundo que quer começar, apenas comece. Comece fazendo 30 minutinhos por dia. Depois você vai ver que 30 minutos são poucos, e aí você vai querer aumentar para 1 hora, só comece. E eu falo a experiência que eu tenho, assim, do meu caso. Não fique esperando ter pessoas próximas a você, familiares, que tenham a trajetória igual para você se inspirar. Se não tiver ninguém próximo a você que seja a sua inspiração, né, que seja um aprovado, alguém que tenha um cargo público, seja você a primeira pessoa a fazer isso, a inspirar outras pessoas que virão após a sua trajetória. Então é isso, não ter medo de começar, e se for preciso ter o primeiro, seja o primeiro. É isso aí, Melisse. Parabéns mais uma vez. Fica aí o recado aos possíveis concorrentes, né, da velhice, que ela está no páreo ainda, agora mirando carreira jurídica. Então, torço para Sim. que em breve a gente receba você no nosso canal do Estratégia Carreira Jurídica como aprovada também no cargo de defensora. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Muito obrigada. Amém.
E para quem nos assistiu até o fim desse bate-papo, o link para o material que aprovou a Melissa e tantos outros concurseiros vai ficar disponível aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas eu guardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.